Boa noite, os irmãos que estão aqui em nossa igreja. Boa noite a você que está nos assistindo pela internet. Vamos orar pedindo a orientação de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de estarmos, Senhor, nesse momento, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Senhor, que esse culto, Pai, possa ser uma bênção nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias, dos nossos lares, Pai, e que o Senhor seja engrandecido através da nossa adoração. Nós possamos, Senhor, entregar um culto que agrada ao Senhor nesse momento. E que esse culto, Pai, possa alcançar muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão, Senhor, com seus corações abertos para ouvir a Tua palavra, Senhor, para aceitá-la em seus corações. Que eles possam ter um encontro contigo nessa noite, Pai, ou em algum momento que elas abrirem esse culto, Pai. Esse culto ficará na internet. E, Senhor, que outro dia alguém possa acessar esse culto e encontrar ali a adoração, encontrar ali o louvor, Pai, encontrar a Tua palavra, refletir nela e abrir o seu coração. Abençoe esse trabalho que estamos realizando aqui na Tua igreja, levando esse culto para a internet, e que esse trabalho possa prosperar, que muitas pessoas possam acessar esse culto, Pai, e adorar e bendizer o Teu santo nome. Abençoa os irmãos que estão aqui na Tua casa. Senhor, que temos uma bênção especial para cada um deles, Pai, no nome de Jesus, amém. Agora eu vou pedir para você que está nos assistindo pela internet, que você compartilhe esse culto. Eu vou estar compartilhando agora, culto, publicando os meus stories. Eu vou compartilhar com os grupos no qual eu pertenço também. Você pode fazer isso rapidamente agora, e você vai estar ajudando esse trabalho, fazendo uma evangelização, né? Aproveitando esse trabalho que estamos realizando aqui na casa do Senhor. Eu estou compartilhando com todos os meus grupos. Rapidamente eu estou fazendo isso, né? E esse culto vai estar chegando em muitos lugares através desse instrumento que é a internet. Faça isso agora, né, rapidamente, para que outras pessoas possam acessar esse culto e junto conosco adorar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé para louvar ao nosso Deus com o primeiro cântico. Uma nova história é o cântico que nós vamos estar entoando nesse momento. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei
boca te abençoarei. Tem pra mim um novo tempo, Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova história, Deus tem pra mim. um novo tempo. Um novo tempo, Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Nesse momento nós vamos dar oportunidade aos irmãos que querem contribuir com a obra do Senhor, depositando seus dízimos e suas ofertas. Para aqueles que estão aqui em nossa igreja, os gasofilácios estão aqui na frente da nossa igreja, nas laterais. E para aqueles que querem contribuir pela internet, está aparecendo o número da conta, o CNPJ. Você pode contribuir com o valor que propor em seu coração, ajudando na obra do Senhor. O valor que você colocar, com certeza, estará abençoando, estará sendo revertida para a obra de evangelização e as outras coisas que fazemos aqui na casa do Senhor, na obra de Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o cântico Oceanos. Sim, meu irmão Mazaniel me lembrou da nossa coluna de oração. Que bom, me lembrou. A gente não pode deixar de orar. Nós temos a nossa coluna de oração, a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet. A Carmen, a sogra da Flávia, né? Que foi internada lá no Conde Modesto, está sob cuidados médicos. A Renata, minha cunhada, junto com meu irmão e também a minha sobrinha, eles contraíram a Covid-19, não estão sofrendo com aquela parte da doença mais difícil, né, mais pesada, mas estão em convalescência. Nós temos o Rafael, que também é um pedido da nossa irmã Jane, já está melhorando, mas ainda está hospitalizado. Nós temos o Alexandre Oliveira, esposo da Zaida, o Xandico, nós temos orado por ele. A Tassiana com a Covid-19, o Gabriel, filho do pastor Ailton, a Vanessa Lima, vida espiritual, a Ana Júlia, filha do nosso irmão Jorge, a Thaís Marques, amiga da Deise, a Edmeia, mãe da nossa irmã Edir, a Rosana Carrara, irmã do nosso irmão Wilton, a Benaia, que pede por porta de emprego, a Adriana, esposa do André, o Anderson Silva, filho do Amaro, Dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Antônio Miguel, Nazaré, Maria Elita, Thaísa, Carlos Mendes, Isaías, aos médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, bairro de São José, Maricá e as autoridades. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoe, Senhor, esses pedidos, Pai, que estão sendo feitos aqui na coluna de oração. Pai, que cada nome, Senhor, possa ser alcançado por Ti em cada uma de suas necessidades. Pai, que o poder de Deus possa estar sendo derramado em cada vida e o Teu nome engrandecido em cada vida, Pai. Que haja reconhecimento, Pai, de que quando, Senhor, vier a bênção da cura ou do propósito pedido aqui nessa coluna de oração, que haja reconhecimento da parte daquele que foi abençoado, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque temos recebido bênção, Senhor,
de Ti através dessa coluna de oração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Abençoe os outros pedidos feitos, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando a Deus com esse cântico, Oceanos. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
mas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos estar refletindo no tema Esperando no Senhor. Nós vamos estar lendo no livro de Isaías, capítulo 40, versículos de 27 a 31. Na Nova Versão Transformadora, é uma das versões bíblicas que nós temos. Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus nesse texto. Isaías 40, de 27 a 31. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, esconde o teu servo atrás da cruz de Cristo, esvazia o teu servo, enche com teu Espírito Santo, e na meditação da tua palavra, que nós não possamos ouvir a voz do homem, mas a voz de Deus, a falar pelo Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, amém. Vendo esse texto, a gente vê que a gente precisa se encher de esperança no Senhor, não é? Porque eu tenho esperança de que tudo isso que está acontecendo passe. Como a gente está sentindo falta de tudo aquilo que nós tínhamos, né? Como coisas tão simples como um aperto de mão, às vezes quando alguém vem com a mão espalmada para dar a mão, para apertar a nossa mão, a gente não consegue nem apertar a mão de uma pessoa. A gente precisa fechar a mão para tocar na mão de uma outra pessoa, às vezes com o cotovelo. No início era até com o pé, que a gente saudava, né? Alguns recomendavam dessa forma. E um abraço. Gente, como um abraço faz falta. Como faz falta. Já desse, nós fomos visitar a irmã Maria Elita, e ela virou para mim e falou: pastor, me dá um abraço. Olha como aquilo doeu no meu coração. E eu tenho que dizer para ela: agora quem ama não abraça, minha irmã. Tá? Nós estamos vivendo aquele tempo de afastar de abraçar. Quando a gente vê nos nossos próprios parentes, nos de dentro de casa, quando cai enfermo, a gente não pode estar presente para apoiar, porque não é recomendável. Não se pode. Os médicos mandam não fazê-lo. Tive minha cunhada lá vários dias, hospitalizada. Quando voltou para casa eu não pude vê-la. Tive que ficar vários dias. Passou-se mais de um mês para poder ir lá para ver a minha cunhada. E agora meu irmão e minha cunhada e a minha sobrinha estão também com essa doença. E a gente não pode ver. E se agravar, a gente também não pode estar ajudando. A irmã Ana veio aqui um domingo pedindo pela tia dela e falando: pastor, ninguém consegue ajudar a minha tia. Eu estou desesperada com o que está acontecendo com ela. E é isso. É esse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo no qual nós vemos
a esperança de que isso tudo passe, né? Para que nós possamos voltar a ter aquilo que perdemos, coisas simples que não valorizávamos, a verdade era essa. Às vezes não valorizávamos. Esse tempo com os parentes, com a família, com os amigos, o tempo que a gente poderia não gastar, mas somar a nossa vida, porque às vezes a gente fala assim, eu gastei um tempo. Não, você não gastou. Se você fez coisas boas, principalmente com a sua família, com os seus amigos, você investiu. Muitas vezes a gente se esquece disso, né? Tanta coisa a gente poderia ter feito também na obra do Senhor, agora estamos limitados, não podemos. Às vezes até pessoas que chegam e falam assim, pastor, eu sinto tanta falta de uma organização na igreja, mas ela, quando tinha essa organização, ela não estava presente. A verdade é essa. Que falta do culto de oração, mas quando estávamos juntos num culto de oração, essa irmã ou esse irmão não estava, e agora sente falta. Mas nós queremos ver isso tudo voltar, nós ansiamos, né, aquela comunhão gostosa dos cultos de terça-feira, né, que Mozaniel apelidou de comunhão do mocotó da casa do Carlinhos. Uma vez a gente avaliando na escola bíblica, o que é comunhão? Aí Mozaniel falou, o mocotó da casa do Carlinhos, né? Ele resumiu dessa forma. Então, que falta isso faz? Que falta? E a gente tem esperança de que isso tudo volte. Sabe, o povo de Israel estava vivendo nesse período de décadas já no cativeiro babilônico, e eles sentiam falta do Rio Jordão. Eles tinham lá, lá em Babilônia, rios maravilhosos, que eles podiam chegar lá e botar ali as suas harpas e tocar, mas eles não conseguiam tocar à beira dos rios da Babilônia, porque o coração deles estava em Jerusalém, estava na beirada do Rio Jordão. E quantas vezes eles não deram valor àquilo que Deus tinha dado para ele, aquela terra que manava leite e mel? Eles desvalorizaram a própria Jerusalém, trazendo para dentro de Jerusalém abominações do Senhor, e aí trouxeram também o pecado, e assim trouxeram o castigo. Eles não deram valor quando estavam em Jerusalém, mas naquele momento eles esperavam. Esse texto, ele nos ensina algumas coisas daquele que espera no Senhor. Aquele que espera no Senhor não pode deixar que alguma dúvida atrapalhe essa esperança. Vamos estar novamente lendo o texto, mas voltando um pouquinho no versículo 26. Vou pedir ao Gabriel aí para abrir a Bíblia no versículo 26. Olha o que diz o Senhor falando através de Isaías. Aqui é o próprio Deus falando. Claro, profeta é a voz de Deus. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e as chama cada um pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Para pensar nesse texto aqui, como Deus, Ele age no universo. Ele age no universo como se estivesse colocando algo dentro de casa, em seu lugar, né? Ou estivesse trabalhando, né, em algum lugar e colocando as coisas no seu devido lugar, assim, com a simplicidade de alguém, de um funcionário, de um trabalhador. Ele o dia vai começando a se pôr, o sol vai começando a se pôr, e aí vem ele falando através de Isaías: olhe para o céu, quem criou as estrelas? Gente, eu estava vendo esses dias, agora a gente pode ver as fotos em tempo real de outros planetas.
Planetas que, em comparação com a Terra, são, às vezes, 90 vezes menor do que a Terra. Eu estava vendo isso. Eu fiquei impressionado com, por exemplo, o Netuno. Lá existem várias outras luas em volta de Netuno. Aquele planeta já é 90 vezes maior do que a Terra, esse planeta. E as suas luas, elas são maiores ainda do que a Terra. Eles têm satélites naturais, quer dizer, ele tem satélites naturais em torno dele. E aí, quem que faz essa movimentação toda do universo? Deus. Deus. Netuno, agora você vai tomar o teu lugar. Claro que ele não chama desse nome, a gente que deu, né, esse nome às estrelas, aos planetas. Mas se ele fosse usar o nome correto, ele fala: Marte, agora você vai para o seu lugar. Netuno, você vai para o seu lugar. Lua, você vai ficar aqui. Sol, você vai ficar nessa direção. Isso tudo Deus faz na organização do universo. O universo, ele funciona através do poder de Deus. Então cada coisa vai para o seu lugar, que ele vai chamando. Você vai ficar aqui, você vai ficar aqui. Na nossa galáxia e em outras galáxias também. Porque já foi comprovado que há outras galáxias, né? Há outros planetas. E ele faz tudo isso. E aí ele chega para Israel e fala: Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Se ele olha para as estrelas, aí olha só, o universo, ele tem até menos atenção do que Jacó, Israel. Deus, ele se atenta a nós mais do que algo tão grandioso, tão glorioso que é o universo, que é a complexidade daquilo tudo que acontece no universo, que as pessoas dizem que é a lei natural. Não, é a lei de Deus. O certo é a gente falar isso. O universo, ele funciona não por leis naturais, é a lei de Deus. Todo dia ele providencia que tudo isso acontece. E aí ele fala com Israel: Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa, se ele está vendo coisas muito maiores? Ele vê coisas muito maiores. Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? Isso daqui é algo para a gente pensar bem. Olha, a gente não pode colocar dúvidas de que Deus, ele é poderoso para fazer coisas infinitamente maiores, e ele é poderoso para fazer tudo aquilo que ele precisa fazer em nossas vidas. E que Deus jamais se esquece daquilo que ele mais ama. Ele tem um amor individual por cada ser humano. Ele não gosta de ver o ser humano sofrendo. Deus vai gostar de ver alguém sofrendo? Claro que não. Deus é amor. Se é um resumo de um versículo bíblico do que Deus é, nós podemos dizer: Deus é amor. E ele jamais se esquece de uma pessoa sequer. Às vezes pessoas estão sofrendo nesse mundo. Nessa hora, pessoas estão em dúvida de que Deus existe por causa do sofrimento que estão vivendo. Deus é amor, Deus te ama. Deus te ama, Deus se importa com você. Eu quero dizer isso na internet, né? Falo aqui para os irmãos já sabem, mas às vezes alguém entra dentro do salão de culto e fica pensando assim: gente, por que está acontecendo isso com isso? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que está acontecendo isso comigo porque Ele se esqueceu de mim? Ele não se esquece de nada. Ele não se esquece de nada. E Ele não deixa que nada saia do seu controle. Em segundo lugar, em primeiro lugar, quem espera no Senhor não tem dúvida dele. Em segundo lugar, aquele que espera no Senhor, ele se sustenta nele.
Ele continua no versículo seguinte, versículos 28 e 29. Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados, vigor aos fracos. Bom, em primeiro lugar, a gente vê o quê? Deus, ele falando através de Isaías o seguinte: olha, eu sou um Deus eterno, eu não vou morrer. Deus não tem condição de morrer, porque Ele é eterno. Ele diz o seguinte: eu sou o Criador. Isso tudo que existe hoje não passou a existir do nada, de uma explosão de bactérias, de qualquer outra coisa que não tenha sido o meu poder. Foi Ele que criou. Ele pode criar, mesmo que não haja nada, Ele pode criar. Ah, mas não existe isso, que não existe a cura, por exemplo, para a vacina da Covid-19, né? A cura para a doença, nós sempre inverto, para a doença Covid-19. Pronto, Ele deu a cura através da sabedoria aos homens. E agora tem a vacina, e ela vai se desenvolver, ela vai ficar melhor, daqui a pouquinho vai vir o remédio. Não existia, passou a existir através de quem? Com certeza foi Deus. O ser humano, ele não poderia conseguir isso se não fosse o quê? O poder criador de Deus, dando sabedoria ao homem. Então a gente vê que Ele é forte e resistente. Então, o que nós devemos fazer? Bom, se eu preciso de Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir a sua palavra. Ah, mas eu tenho buscado em outros lugares. Tem algo comparado a Deus? Israel teria que ir a outro lugar. Deus está falando com Israel: Jacó, você não entendeu? Eu sou Deus. Você não precisa buscar em nenhum outro lugar aquilo que vocês precisam para ter força, para ter esperança. Mas em primeiro lugar, a gente vendo no mesmo texto, você não ouviu? Eu falei, eu estou falando através dos profetas, eu já falava antes o que iria acontecer. Não é por falta de eu colocar a minha palavra em seus ouvidos. Deus está sempre falando, mas nós não ouvimos a voz de Deus, não queremos ouvir, não queremos prestar atenção ao que Deus está falando. Você não ouviu? Você não entendeu? Olha, porque é importante também a meditação naquilo que está sendo ouvido. Nós vemos lá o varão venturoso no Salmo capítulo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. Medita. Mas Daniel saiu daqui meditando domingo. Tá? Não é muito bom. Eu queria entender o que houve, né? E aí Deus já colocou no lugar tudo aquilo que você precisava saber, né? Deus te deu discernimento. Ele falou e aquela palavra ficou. Você costuma usar o remoendo, né? Mas ficou remoendo ali e você ficou meditando. Então a palavra de Deus, ela é feita também para meditar. Deus dá forças ao cansado e vigor aos fracos. É quando nós buscamos a Ele, e aí quando nós estamos fracos, é a força dele que vai nos sustentar. Em terceiro lugar, renova
as forças. Esperando em Deus, nós temos as nossas forças renovadas. Até os jovens, versículo 30 e 31. Perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. No hebraico, essa força é uma fonte de energia que nós precisamos buscar. Quando se fala assim, renova as suas forças, a força não vai vir de dentro de nós. Eu vou buscar a força dentro de mim. Não. Deus, quando estava falando aquele povo e explicando, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. É quando nós estamos ali já sem bateria, fracos, esgotados. E a gente precisa se ligar a algo que vai novamente nos trazer energia necessária para enfrentar qualquer situação, momentos difíceis, né, ou coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, que acaba vindo sobre nós porque nós absorvemos. Porque a Cristina, ontem, ela ficou o tempo todo com uma cara muito triste, mas muito triste mesmo. Foi ontem, acho que foi ontem, que eu perguntava toda hora a você, não foi, Cristina? Amor, o que que houve? O que que houve? Ela, amor, eu não consigo deixar de pensar no pastor Vanderlei. E ela acompanhou o sepultamento através da videochamada, o sepultamento foi feito. E o pastor Vanderlei estava lá com a sua esposa sentado e participando da despedida ali do culto de ação de graças do seu filho, que morreu num acidente de carro. Os irmãos sabem, domingo eu comentei isso, foi no dia das mães, ele foi passar o dia com a mãezinha dele, e aí sofreu um acidente terrível na estrada e foi ceifado. Pelo que nós vimos, até o Jorge, ele virou e falou assim, pastor, o caminhão veio na contramão, porque do jeito que estava, o caminhão estava na contramão. Não sobrou nada do carro. A Cristina estava muito abatida, eu falava, Cristina, o que que foi? Toda hora perguntando, eu falei, não consigo deixar de pensar no pastor Vanderlei. Ela estava absorvendo uma dificuldade que uma outra família estava passando. Isso acontece com a gente. Certa vez uma colega nossa, o filho do Elias, irmão nosso, que há muito tempo, ele é juiz lá em Campos, a sua esposa virou e falou assim, meu filho, eu estou preocupado com meu filho, porque eu não posso nem ligar a televisão, porque todas as notícias que são ruins, meu filho absorve e às vezes ele fica até chorando. O ser humano tem essa característica, de às vezes passar por essas dificuldades. Isso daí vai fazendo o que com a gente? Vai minando as nossas forças. Nós vamos ficarmos fracos, cansados. E Deus fala assim, vem buscar em mim. Eu sou forte e vou renovar a sua força. Você vai buscar energia onde? Para te sustentar. Busca em mim. Não que o Espírito Santo seja uma força. Não estou falando isso. Estou falando dele buscar, nós buscarmos a ele, sentirmos o seu poder, ele derramar sobre nós o seu poder. O Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. A Bíblia nos ensina dessa forma, através da teologia do Espírito Santo. Mas essa força a gente tem que buscar em Deus e ele vai dar. E é nele que o crente tem essa certeza e essa esperança. E em último lugar, a perspectiva daquele que espera no Senhor, ela é alta. Ela é muito mais alta do que qualquer perspectiva humana. O versículo 31 diz assim: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias. Por que que esse animal, por que que essa ave,
ela voa alto, porque lá de cima ela tem uma visão privilegiada daquilo que ela precisa fazer. Não sei se você... Eu nunca andei de helicóptero, mas eu já vi tomadas de helicóptero, né, de uma cidade. Já viu como é que é tudo definido? E a gente vê direitinho, com mais exatidão, aonde uma rua entra. E aí a gente vê até melhor, porque a gente nunca viu por aquele ângulo. E a gente vê as coisas melhor quando nós estamos vendo de cima. Nós começamos a voar alto e ver as coisas com mais nitidez. Deus nos dá essa condição, aquele que espera no Senhor. A ave também, ela toma essa atitude de ir mais alto, sabe para quê? Para que o vento não atrapalhe ela. Se estiver ventando muito, o vento não atrapalha. Ou se estiver ventando muito, ela descansa as asas no vento. Porque quando ela está numa certa altura, ela não bate mais as suas asas, ela só estende. E ela usa o vento para poder descansar. Ah, mas aquela águia vai ficar cansada? Que nada, ela só está com a asa aberta e descansando ao vento. Está parada lá em cima. E aí quando ela quiser pegar alguma coisa aqui embaixo, caçar, fazer qualquer coisa, ela sabe que, opa, ali eu posso ir, ali não tem um predador, ali eu preciso comer, ali eu preciso fazer isso. Ela tem uma dimensão muito maior daquilo que ela pode fazer. Olha como é que aqueles que esperam no Senhor têm um privilégio muito grande de resolver os seus problemas nos lugares altos, de uma maneira diferente, numa perspectiva que vem do alto, superior à visão que nós temos aqui do mundo, a visão horizontal. Nós conseguimos ver de uma visão, vertical. Por quê? Deus nos dá a condição de olharmos com os olhos espirituais, com os olhos que Ele vê. Nós conseguimos discernir muito melhor as dificuldades e vermos que as dificuldades são muito menores do que se parecem. Porque quando a águia olha lá de cima, ela olha tudo pequenininho. E é assim que Deus também quer nos mostrar. Olha, você está vendo grande aqui, tá bom, vou te levar lá para cima. Eu vou fazer você voar alto. Você vai ver que esse problema é miudinho, desse tamanhozinho, ó. E se você está vendo ele desse tamanhozinho, eu estou vendo assim, ó, menor ainda. Eu sou muito maior. Você em mim pode ter a esperança. Deus estava dizendo para aquele povo, está dizendo para nós nessa noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. O próximo cântico é Desejo do Meu Coração. Deste mundo, ou ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos
presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim, te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos e o que podes me dar Aqui agora eu quero tocar teu rosto, eu quero ver, Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração, se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter.
Eu te busco, Senhor, de todo o meu coração. Amém. Lugar secreto. Majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero por esse culto, leva-nos em paz para os nossos lares e que a tua paz esteja em cada coração, no nome de Jesus. Amém.